Olá, seja bem-vindo ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP. Eu sou Maurício Bento, servidor da Escola de Contas, e no episódio de hoje conversamos com Rodrigo Reis. Rodrigo é auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e autor do livro Propriedade Intelectual aplicada à Administração Pública e ao Controle Externo. Mas antes de começarmos, gostaria de convidá-los para acompanhar mais de perto o trabalho da escola pelo Instagram e pelo YouTube, onde transmitimos eventos sobre gestão pública, finanças públicas, prestação de contas e outros temas relevantes. Links na descrição. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas. No episódio de hoje, conversamos com Rodrigo Reis, auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e autor do livro Propriedade Intelectual na Administração Pública e no Controle Externo. Rodrigo, obrigado por topar conversar conosco. Obrigado, Maurício, e saudação a todos os servidores dos Tribunais de Contas do Estado de São Paulo, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Rodrigo, primeiramente, parabéns pelo livro. Eu dei uma olhada, é um livro assim, tem muito conhecimento ali, devo notar que você fez um trabalho de pesquisa assim, muito extenso para começar a trabalhar com a propriedade intelectual na administração pública. Eu acho que o trabalho realmente acho que é até pioneiro para o nosso setor de controle, né? É uma área que não é tão visada, então parabéns por escrever o livro. Obrigado, Maurício, obrigado. De fato, senti até uma dificuldade logo no começo, das minhas primeiras auditorias, porque eu não encontrei trabalhos no Tribunal de Contas nessa mesma linha. Ou seja, esse pioneirismo foi um pouco, vamos dizer assim, custou um pouco, foi custoso para desenvolvê-lo. Com certeza. Mas a partir do momento que começa a desenvolver, acho que vai cada vez mais tomar conta dos tribunais, assim esperamos, né? Mas para começar o debate, eu acho que seria interessante e pertinente conceituar o que é a propriedade intelectual. Acho que muita gente não conhece muito bem o termo. E também já introduzir como ela se aplica à administração pública e quais são as principais normas que se aplicam ao setor. Pois bem, Maurício, no que se refere ao conceito de propriedade intelectual, a grosso modo, a propriedade intelectual ela pode ser entendida como um conjunto de normas que tem por finalidade resguardar as criações industriais, artísticas, científicas e literárias desenvolvidas em decorrência da atividade intelectual humana, garantido a depender do direito envolvido um espaço temporal de exclusividade e de exploração dessas criações. Pode-se dizer, inclusive, que aparentemente a propriedade intelectual se choca com os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, tá? Mas, na verdade, a propriedade intelectual, ela tem de entrar em harmonia com esses dois princípios, devendo tal conjunto de direitos ser instituído de forma a cobrir determinada falha de mercado, pois visa a geração e a manutenção de investimentos voltados ao desenvolvimento de novas criações intelectuais a serem levados para esse mesmo mercado, o que poderia não ser alcançado em um sistema puro, sem as leis de proteção intelectual. Tá? Por exemplo, as empresas elas não estariam, como regra, estimuladas a investir no desenvolvimento de novas tecnologias, se soubessem que essas tecnologias poderiam ser copiadas sem que o Estado pudesse intervir, justamente em virtude da inexistência de leis de propriedade intelectual. Tá? A doutrina, Maurício, ela costuma classificar a propriedade intelectual em 3 grupos. A doutrina. Primeiro, direitos autorais, que aí estão englobados os direitos de autor e os direitos conexos, bem como os direitos relativos aos programas de computador. 2. A propriedade industrial. Aí estariam as patentes, os desenhos industriais, as marcas, as indicações geográficas, a repressão à concorrência desleal e os segredos industriais. E 3. Direitos sui generis, que aí estariam compreendidas as cultivares, as topografias de circuitos integrados e o acesso ao patrimônio genético e conhecimentos tradicionais.
Agora, no que se refere à aplicação da propriedade da administração pública, eu começo a dizer, primeiramente, começo a falar sobre um entendimento do Tribunal de Contas da União, que é muito difundido. Esse entendimento ele informa que os servidores públicos eles não podem oferir benefícios privados decorrentes do exercício de uma função pública, como, por exemplo, a elaboração de um manual. Para isso, conforme esse órgão de controle, deveria haver uma expressa previsão legal na Lei de Direitos Autorais, o que não há, tá? Portanto, a priori, a Lei de Direitos Autorais não seria voltada para a administração pública, o que não impede que essa mesma administração ela discipline em seus sistemas meritocráticos a instituição de incentivos aos seus criadores literários, vamos dizer assim. O que não pode são eles buscarem benefícios em decorrência da exclusividade de obras com base na Lei de Direitos Autorais, tá? Agora, no que se refere aos direitos de propriedade industrial, direitos sujeitos e os desenvolvimentos de criações industriais, são diversos os estudos e normas que evidenciam o protagonismo da administração pública, a começar pela bem conhecida teoria da hélice tríplice. É uma teoria que é muito difundida na área de ciência, tecnologia e inovação, tá? Muito bem aceita. Essa teoria começou a ser propagada na década de 90 e informa que deve haver uma interação entre a academia, a indústria e o Estado para que a inovação alavanque, o que já põe a administração pública à disposição para ser um dos atores do ecossistema da área da inovação, tá? Só que o legislador nacional, ele previu a participação da administração pública no desenvolvimento de criações industriais por meio da criação intelectual dos seus servidores. Ou seja, além da hélice tríplice, tá? Que é uma doutrina que foi bem aceita, nós temos essa participação prevista na própria legislação nacional, tá? Eu cito como primeiro exemplo o artigo 93, bem como o parágrafo único desse artigo, da Lei 9.279, né? Conhecido como Lei de Propriedade Industrial. E essa lei, na esfera federal, ela foi regulamentada pelo Decreto 2.553/98. Esses dispositivos, eles levam a disciplina dos inventos dos empregados do setor privado para a administração pública, assegurando aos inventores públicos uma participação na exploração do invento patenteável. Por meio e o que acontece? Por meio do artigo 121, essa mesma disciplina ela é levada para os desenhos industriais, que são um direito de propriedade intelectual que protege, conforme o artigo 95, ele protege a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto. Ok? Agora, a Lei de Inovação Nacional, que é a Lei 10.974 de 2004, que foi modificada recentemente pelo denominado Marco Legal, que é a Lei 13.243/2016, essa lei, por sua vez, ela expandiu consideravelmente a aplicação de direitos de propriedade intelectual à administração pública, vez que previu a participação dos servidores e empregados públicos nos ganhos com a exploração de outras criações intelectuais, fora as criações sujeitas a patentes e sujeitas à proteção por desenhos industriais. Ela previu também que fossem estabelecidos, implementados incentivos com base em propriedade intelectual relativa aos programas de computador, às topografias de circuito integrado, às novas cultivares ou às cultivares essencialmente derivadas. Tá? Ou seja, ela expandiu consideravelmente a aplicação da Lei de Propriedade Intelectual na administração pública. Para essa atuação direta, a administração pública ela deve se orientar por algumas balizas de atuação, tá? Ela não pode, vamos dizer assim, ter uma carta branca. Ela tem algumas balizas, tá? Uma das balizas é a instituição de parcerias com o setor privado. Em regra, a administração pública ela tem que estabelecer as parcerias com o setor privado. E uma outra baliza é que ela tem que estabelecer ambientes favoráveis à geração, o desenvolvimento e a exploração de criações industriais. Ótimo, ótimo. Nesse sentido, Rodrigo,
realmente é uma área muito complexa que tem toda uma interação entre normas e desenvolvimento da inovação, de novos produtos e, portanto, de crescimento econômico. Então, eu queria que você tocasse um pouco nesse ponto. Qual a importância da propriedade intelectual para o desenvolvimento econômico de um país? Ô, Maurício, aí eu vou interagir com você agora com essa pergunta, pode ser? Claro. Você é economista, não é isso? Sim. Você viu alguma notícia relativa à China e dos Estados Unidos recentemente? Você escutou, viu? Parece que a China está investindo muito nessa área, né? E chegando ali no topo de novas patentes. Ao PIB. No que se refere ao PIB. Também, está encostando. Exatamente. Ela está encostando, salvo engano, saiu até uma notícia dizendo que ela passou dos Estados Unidos. Mas eles estão lá sempre disputando. Para começar falando o assunto, certo? Atualmente, os países que depositam mais patentes no mundo são exatamente aqueles que têm os maiores PIB, que são a China e os Estados Unidos. Dados que, por si só, já são um indicativo de uma relação entre o depósito de patentes e o crescimento econômico, tá? Então, o que acontece? No que se refere à relação entre o desenvolvimento econômico e o sistema de propriedade intelectual, que são voltados para o estímulo ao desenvolvimento e criações intelectuais, é sempre bom, Maurício, a gente lembrar a lição de um dos maiores economistas do início do século XX, que foi o Schumpeter. Para esse economista, em seu conceito de destruição criadora ou criação destrutiva, a máquina capitalística é fundamentalmente impulsionada e mantida em funcionamento em decorrência dos novos bens de consumo, dos novos métodos de produção ou transporte, dos novos mercados e das novas formas de organização industrial criadas. Lição essa que expõe a importância do desenvolvimento tecnológico para o citado impulso da economia capitalista. Tá? Agora, uma observação, Maurício, tem que ser feita. O fator de estímulo da propriedade intelectual deve ser implementado juntamente com fatores políticos, normativos e estruturais para que sejam atingidos os seus objetivos de desenvolvimento tecnológico e econômico. Ou seja, não é apenas a propriedade intelectual que você tem que se instituir, você não coloca apenas a lei. Tá? Outros fatores têm que ser colocados conjuntamente com ela para que ela venha a estimular o desenvolvimento tecnológico e econômico. Para isso, eu cito a lição de Sherwood, que inclui a propriedade intelectual como parte da infraestrutura de uma nação. Segundo o autor, quando considerada como parte da infraestrutura de uma nação, a proteção à propriedade intelectual pode ser facilmente examinada por sua contribuição para a mudança técnica, difusão de conhecimento, expansão de recursos humanos, financiamento de tecnologia, crescimento industrial e desenvolvimento econômico. Tá? Eu costumo dizer o seguinte, que a propriedade intelectual está para o desenvolvimento econômico, assim como o trigo está para uma padaria. Tá? É um insumo, né? Muito importante. A padaria se utiliza de trigo, exatamente. Muito importante, é importantíssimo, tá? De repente ele está na base da grande maioria dos seus produtos, tá? O trigo. Então vamos lá, a padaria se utiliza o trigo, né? O ingrediente principal de inúmeros produtos, só que ela não utiliza só o trigo. Ela se utiliza o quê? De ovos, de leite e outros insumos, né? Tá? Fora os bons padeiros, né, que ela precisa, né? Entendeu? Então, a propriedade intelectual, além de sua promoção perante as instituições, ela necessita da implementação de fatores políticos, normativos e estruturais, assim como de bons gestores das áreas de ciência, tecnologia e inovação, para que as nações alcancem seus desenvolvimentos tecnológicos e econômicos. Perfeito, perfeito. Realmente é algo extremamente importante para o Brasil como um todo, né? Não só para a administração pública, não só para as empresas, mas acho que para todo mundo, todo cidadão, inclusive. E nesse sentido, Rodrigo, então os tribunais de contas também estão dentro aí desse sistema de proteção à propriedade intelectual, de certa forma. Como que você vê essa questão? Até porque é um dos temas do seu livro, né? Como que você vê o papel dos tribunais de contas na proteção dos direitos de propriedade intelectual?
Olha, Maurício, a geração, o desenvolvimento e a exploração econômica das criações industriais, dos servidores e empregados da administração pública podem trazer benefícios para os órgãos e entidades de forma a repercutir em benefícios para a sociedade, tá? O que já confere a necessidade de os tribunais de contas fiscalizarem a gestão da propriedade intelectual nesses órgãos e entidades, incluindo o estabelecimento de incentivos e as capacitações e treinamentos, ok? Mas existe uma norma constitucional que tonifica de forma específica a fiscalização da gestão da propriedade intelectual e da transferência de tecnologia pelos tribunais de contas. Bem, você como servidor, né, nós sabemos, né, que o patrimônio público ele é objeto de fiscalização por parte dos tribunais de contas, né? Diante desse nosso conhecimento, né, dos agentes, é quase que notório, né? Posso dizer que é notório, ok? A norma contida no artigo 219 da Constituição Federal traz uma responsabilidade adicional à fiscalização dos tribunais de contas sobre a propriedade intelectual e sobre a transferência de tecnologia, pois essa norma informa que o mercado interno integra o patrimônio nacional e é aqui que reside essa especificidade de fiscalização, tá? Eu vou ler aqui o artigo todo. O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do país nos termos de lei federal. Ou seja, esse artigo ele reforça a necessidade do Tribunal de Contas ele fiscalizar as criações industriais dos servidores empregados que poderão ser levados ao mercado e beneficiar a sociedade e também impulsionar a economia, tá? Reforça ainda mais a necessidade de fiscalização dos tribunais de contas aqui tratada o fato de a hélice tríplice ser uma teoria que estabeleceu a necessidade de quê? De interação entre a academia, a indústria e o Estado para que haja a alavancagem da inovação, tá? Isso que eu falei há pouco, né? Sobre a teoria da hélice tríplice. Agora, veja só, conforme uma análise dos mais recentes dados, o Brasil, apesar de ter ciência dessa teoria, a exemplo de outros países também, que têm ciência dessa teoria, ele possui uma baixíssima cultura de utilização dos sistemas de propriedade intelectual e de desenvolvimento de tecnologias a serem levadas para o mercado. A título de exemplo, o país que utiliza precariamente o seu sistema de patentes, né, o Brasil, ele não desponta entre os países que mais inovam. Isso saiu recentemente. Ele está na 62ª posição, num ranking de 131 países. O interessante disso é que isso destoa de sua posição mundial entre os 15 primeiros no ranking do PIB mundial. Ele, salvo engano, ele está para passar para... Estão projetando para ele passar para o 12º. Por aí. Tá? E o que acontece? Isso contribui para consolidar a imagem do Brasil como um país de quê? De commodities. Okay? Sendo assim, o papel dos tribunais de contas seria o de atuar de forma a pôr em funcionamento a teoria da hélice tríplice e, pelo menos no primeiro momento, ela teria um papel pedagógico para os gestores quanto à utilização do sistema de propriedade intelectual e transferência de tecnologia pela administração pública. Haja vista que um dos principais fatores para a baixa utilização desse sistema do país é o quê? Cultural. Ou seja, ele teria aquele papel pedagógico para ensinar esse pessoal a começar a utilizar. Ok? Agora, assim, por fim, eu gostaria de colocar uma informação muito importante a esse respeito, tá? Ao papel dos tribunais de contas. Tá? O seu próprio corpo técnico ele deve ser treinado para isso, atendendo ao que o Jorge Ulisses Fernando Jacobi nos ensinou, atendendo ao princípio da qualificação
adequada, que é direcionado aos agentes de controle externo. Tá? Eu posso dizer de maneira confortável, tá? Com segurança, que atualmente, dos editais que eu fiz uma pesquisa neste ano, de editais para agentes de controle externo do Tribunal de Contas, desde 97 até hoje. Desses editais, menos de 7% falam alguma coisa sobre propriedade intelectual. E não é porque os primeiros falaram que agora os últimos estão falando não de propriedade intelectual não, tá? Esses 7%, menos na verdade, né? Eles estão espalhados durante o tempo. Eu tenho editais recentes que não falam nada sobre propriedade intelectual. Ou seja, nós temos um grande trabalho pela frente de capacitação dos agentes de controle externo. Com certeza. É um tema pouquíssimo abordado ainda. Tem que realmente ganhar muito mais relevância pela importância que tem. Mas, Rodrigo, então, uma última pergunta que eu acho que é até uma curiosidade minha, pessoal, e acho que também dos nossos ouvintes, que é sobre... Você tem uma experiência aí no setor já, como autor, inclusive, e como auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, você teria algum estudo de caso, um caso, né, mais interessante referente às fiscalizações sobre propriedade intelectual para nos contar? Maurício, para os trabalhos fiscalizatórios que eu desenvolvi sobre a gestão da propriedade intelectual da transferência de tecnologia, como auditor de controle externo no TCE, a partir de meados de 2013, já existem algumas decisões determinando que as entidades fiscalizadas implementem alguns elementos inerentes a essas áreas, como os incentivos aos potenciais criadores intelectuais e as capacitações e treinamentos. Mas eu costumo citar muito o exemplo da fiscalização efetuada sobre o Instituto Agronômico de Pernambuco, IPA, relativa à prestação de contas de 2013, quando eu participei da fiscalização da gestão dos direitos de patentes e dos direitos sui generis de cultivares. E verifiquei que há deficiência na gestão desses direitos. Tá? Logo após, algo que eu posso falar sobre os resultados dessa fiscalização é o seguinte: logo após essa fiscalização, o próprio IPA, ele veiculou uma notícia em 2015 de que a Tomate Ferraz IPA seria a primeira cultivar desenvolvida por um melhorista do Instituto. Quer dizer, o Instituto na época tinha mais ou menos 80 anos. Ele até comercializava as cultivares. Tá? Ele fazia o chamado RNC, Registro Nacional de Cultivares. Ele tem que ter esse registro para comercializar suas cultivares, mas ele só não podia cobrar royalties, porque ele não protegia. Tá? Então, a notícia é o seguinte: a notícia informa que a Tomate Ferraz IPA seria a primeira cultivar desenvolvida por um melhorista do Instituto a contar com a proteção dos direitos de propriedade intelectual. E a administração do IPA, nessa notícia, ela divulgou que isso ocorreu em virtude da ação fiscalizatória do TCE-PR. Tá? O que evidencia um caso concreto positivo da atuação do controle externo na gestão da propriedade intelectual. E quando os tribunais, eu espero que aconteça, quando os tribunais começarem a fiscalizar para valer, vai ver muita coisa, Maurício, que está faltando de gestão nessa área, sabe? Outras notícias do IPA confirmaram essa postura de preocupação da entidade com a propriedade intelectual de seu desenvolvimento tecnológico, como uma notícia do desenvolvimento de um biolarvicida inovador que foi veiculado em 2018, onde o Instituto demonstrou a preocupação com a sua proteção intelectual, ou outra notícia, com uma parceria efetuada entre o IPA e o INPI, onde foram discutidas numa reunião os direitos de marcas coletivas e indicações geográficas, objetivando capacitar os extensionistas do IPA para que eles possuíssem o papel de atores de sensibilização e mobilização
das comunidades e territórios rurais do estado de Pernambuco e, dessa maneira, procurar se identificar potenciais produtos e territórios aptos à proteção desses direitos em Pernambuco. Tá? Essa notícia, salvo engano, saiu em 2018 também. Também merece ser citadas, Maurício, assim, duas outras fiscalizações, eu faço questão de citar. Tá? A primeira, no âmbito da prestação de contas de 2016 do Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco, governador Miguel Arraes, o LAFEP, houve a participação de professores que eles pertenciam a uma parceria firmada entre a Universidade Federal de Pernambuco e um curso de mestrados, o nome é Profinit, não sei se você já ouviu falar, tá? Esses professores, eles elaboraram textos opinativos, que esses textos robusteceram o relatório de auditoria. Eu achei muito importante isso, tá? Ou seja, você procurei trazer a academia, tá? A ciência, para a fiscalização, tá? Eu busquei essa interação. Uma outra fiscalização se refere à prestação de contas da Companhia Editora de Pernambuco, CEP, onde também foi acostado um texto opinativo, dessa vez elaborado por parte da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Pernambuco. Um amigo, um conhecido da seccional, ele trabalha na Escola Superior de Advocacia, trabalhava na Escola Superior de Advocacia, o Marcelo Porto, ele também trabalha com propriedade intelectual, ele quis dar um texto opinativo e eu apostei, ele deu esse texto opinativo, o presidente da seccional de Pernambuco deu um texto opinativo, que é o Bruno, juntamente com o Marcelo, e eu apostei a este relatório que eu falei, que foi o relatório da CEP, e isso aí também robusteceu o relatório, tá? Perfeito. Você vê que para melhorar a propriedade intelectual, você precisa realmente da colaboração, né? Da academia, do setor privado, do setor público, e nesse último entra aí os tribunais de contas. Rodrigo, não tenho a menor dúvida que seu trabalho veio para melhorar os tribunais. Tenho certeza que vai ser muito lido aí por todo o Brasil, porque é muito, muito necessário. Queria te parabenizar mais uma vez pelo excelente trabalho, agradecer por ter topado aí conversar conosco novamente. Obrigado pela conversa. Obrigado, meu amigo. Boa tarde e boa tarde a todo o pessoal do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Até mais.